Boa tarde a todos. Declaro aberta a 9ª reunião ordinária da Comissão Especial destinada a proferir parecer ao projeto de reforma do Código de Processo Civil. Tendo em vista a distribuição de cópias da ata da 8ª reunião, indago se há necessidade de sua leitura. Peço dispensa da leitura. Fica dispensada a leitura da ata, pedido do deputado Vicente Arruda. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada. Antes de proceder à leitura dos expedientes recebidos, eu tenho muito gosto em saudar a presença de ilustres juristas brasileiros que dignificam com a sua presença o parlamento brasileiro. E o faço nas pessoas do professor Arruda Alvim, do professor Atos Guzmão Carneiro, do professor Luiz Henrique Volpe Camargo, do professor Leonardo Carneiro, do professor Alexandre Câmara, do professor Fred Didier, do doutor Marinaldo de Castro Pereira, secretário, que representa aqui o Ministério de Estado da Justiça, Marivaldo de Castro Pereira, bem como aos expositores aqui presentes, o professor Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Francisco Mitidiero, Paulo Henrique dos Santos Lucon e o desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Nelton Aguinaldo Moraes dos Santos. Sejam todos bem-vindos. Comunico que foram recebidos os seguintes expedientes. Deputado delegado Protógenes. Justificativa de ausência à reunião do dia 6 de outubro, em razão de compromissos político-partidários no Estado. Da chefe de gabinete do deputado Hugo Leal, justificativa de ausência do parlamentar à presente reunião por motivos de saúde. Quanto ao prazo de emendas, informo, decurso hoje, 22ª sessão, última sessão prevista para o dia 16 de novembro. Informe sobre as conferências estaduais. Peço aos coordenadores que ainda não o fizeram, que enviem à Secretaria a programação do seu Estado, com a maior brevidade possível para viabilizar a confecção do material de divulgação. Eu passo agora a palavra para, em breves linhas, o relator-geral fazer uma explanação sobre o que se passou na nossa primeira conferência estadual, que se deu em Recife. Com a palavra o relator-geral. Obrigado, presidente. Quero saudar todos aqui já nominados pelo presidente, para que a gente possa ganhar tempo, até porque daqui a pouco começa a ordem do dia. E foi, de fato, um sucesso a nossa ida a Recife, recepcionados que fomos no TRF da 5ª Região pelo seu presidente, o desembargador federal Paulo Roberto de Oliveira, o desembargador Marcelo Navarro, que foi um dos expositores, o desembargador estadual Frederico Neves, o procurador do Estado aqui presente, doutor Leonardo Carneiro da Cunha, e lá nós recebemos algumas considerações com relação aos prazos. O desembargador Marcelo Navarro fez a observação de que esses prazos em dias corridos poderiam, na prática, aumentar esses prazos, porque em dias corridos nós só temos 20 dias úteis em cada mês e com o prazo em dobro, né, do poder público ficariam 2 meses. Mas ele próprio invocou a doutora Tereza Alvim, que disse: o problema da justiça brasileira não é de dias, né, é de anos. Então, mas só para ser fiel ao relato. Diz que com relação a esses prazos já havia uma jurisprudência que está pacificada. Falou o Brasil tem mais de 5.000 municípios, e ele falou que citou o exemplo lá de Recife com Jaboatão dos Guararapes e Olinda, que são municípios conurbados, né, e que, na verdade, têm feriados municipais
diferentes. Com relação à intervenção de terceiros, que é um dos assuntos desse livro de hoje, ele diz que quase todos são regulados no litisconsórcio, é uma coisa que os expositores hoje podem falar. Falou de sugeriu acabar com os revisores nos tribunais e manter só o relator. Falou da sustentação oral em agravos, se não for possível acabar, que pudesse ser restringido. Na ação rescisória também o de 39 e o atual, de 73, ele tem uma marca extremamente diferente, que é justamente a possibilidade dele ser um código interativo. O primeiro código interativo feito no Brasil, apenas com precedente na Constituição da Islândia, que está sendo feita agora, em que toda a população está podendo interagir, são 200 mil habitantes, 100% conectados com a internet. Não é o nosso caso aqui, mas dentro do possível é um similar brasileiro. E a comissão de juristas, que fez 25 audiências, teve um portal, está aqui a turma do Ministério da Justiça, que vai ter oportunidade também, em uma das palestras, apresentar o trabalho do portal que foi aberto no Ministério da Justiça, e de onde foram retiradas, na fase do anteprojeto, mais de 20 mil sugestões. No Senado, o povo brasileiro, sobretudo o mundo acadêmico, o mundo jurídico, continuou a ser ouvido em novas audiências públicas, o portal ainda funcionava, e agora na Câmara dos Deputados nós temos no site da Câmara o espaço chamado E-Democracia, com a reprodução do projeto, como ele saiu no Senado, e para aqueles que não sabem, com 2 ícones, 2 balões de ícones, ao lado de cada artigo, parágrafo e inciso, um ícone para que as pessoas possam fazer comentários e outros para aqueles iniciados e operadores do direito possam fazer uma sugestão de texto modificativo, supressivo, como sempre pede o governador Espiridião Amin, que estava aqui há pouco. De forma que esta é a segunda audiência pública da nossa comissão. Fizemos uma primeira no dia 5 sobre a parte geral, o relator parcial, o deputado Efraim Filho. Essa é a segunda com o subrelator Jerônimo Gergen sobre o processo de conhecimento e cumprimento de sentença. Na sexta-feira, dia 21, no auditório do Tribunal de Justiça da Bahia, nós vamos fazer a segunda conferência estadual, se os aeroportuários permitirem. E agora eu falei com o superintendente da Infraero aqui em Brasília, ele disse, eu perguntei para ele se eu ia voltar para casa amanhã, ele disse que sim, que não vai ter nenhum problema. Eu disse a ele que estou precisando do ministro Luiz Fux lá na sexta-feira, e ele me garantiu que o ministro deve ir também a Salvador. Na segunda-feira seguinte, será a vez de Belo Horizonte, o deputado Gabriel Guimarães está coordenando no auditório Alberto Deodato, da Faculdade de Direito da UFMG, das 14 às 18 horas, e de cabeça eu só me lembro o Rio de Janeiro, está aqui o desembargador Alexandre Câmara, na terra ali do deputado Miro Teixeira, não se sabe ainda o local, nem o horário, estamos esperando o desembargador nos informar. Instituto dos Advogados do Brasil informa o deputado Miro Teixeira. Deputado Miro Teixeira, do dia 7/11. Então, todos aqueles que puderem participar são bem-vindos. Esse é um código feito a muitas mãos. Então, é esse o breve relato, senhor presidente, para que nós possamos ouvir os nossos expositores, tendo em vista que a qualquer momento pode começar a ordem do dia e prejudicar os nossos trabalhos.
Presidente, eu não sei se já temos fórum para deliberar. Já há quórum para deliberação? Ainda não. Ainda não. Então tá bem, obrigado. Informo também aos nobres parlamentares que, pelo E-Democracia, como informou o Daniel, responsável técnico pelo sistema, há turmas de cursos e faculdades de direito que estão interagindo conosco em tempo real para participar e debater esta mesa temática sobre o processo de conhecimento. Muito bem, então vamos agora convidar para tomar assento à mesa os expositores. E eu convido então o professor Daniel Francisco Mitidiero. Professor Luiz Guilherme Marinoni. Professor Paulo Henrique dos Santos Lucon. E o desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Nelton Aguinaldo Moraes dos Santos. É importante destacar que os requerimentos que propiciaram a vinda dos juristas que aqui ilustram a mesa foram de autoria do deputado Jerônimo Gergen, Sérgio Barradas Carneiro e deste presidente. Passo então a palavra para a primeira exposição ao professor Daniel Francisco Mitidiero. Tem 20 minutos para a sua sustentação. Muito obrigado, senhor deputado. Melhor. Tá, muito obrigado, senhor deputado Fábio Tradi. É um grande prazer estar aqui nessa comissão, conversando com vossas excelências a respeito do Código de Processo Civil. Dada a brevidade do tempo, eu me permito saudar a todos os presentes aqui, na pessoa do nosso deputado federal, Jerônimo Gergen, que está aqui conosco e que estou na assessoria dele para tratar de alguns temas, para ouvir a sociedade civil em geral. Indo de imediato ao tema que se coloca a nossa exposição, processo de conhecimento e cumprimento de sentença. A nossa ideia aqui é mostrar quais são os pontos que poderiam ser objeto de uma maior reflexão na Câmara dos Deputados, a fim de que nós possamos contribuir ainda mais, colaborar ainda mais, para que o Código de Processo Civil tenha condições de ser um instrumento para a tutela efetiva dos direitos. Para que nós possamos ter o mandamento constitucional de termos desenhado na legislação infraconstitucional um processo justo, capaz de dar uma tutela idônea aos direitos. Eu vou destacar apenas aqui 9 pontos para a consideração dos senhores deputados e para a sociedade civil em geral. Em primeiro lugar, o processo de conhecimento é aquele processo em que as partes debatem em pé de igualdade, em contraditório, para saber qual delas tem razão. Esse é o processo de conhecimento. E o processo de conhecimento no Brasil hoje, ele conta, para além de uma fase de debate entre as partes para saber quem tem razão, também uma fase de cumprimento de sentença, que também é objeto da subrelatoria do deputado Jerônimo. E essa fase de cumprimento de sentença, ela diz respeito à atividade que vai concretizar os direitos, mediante execução forçada,
com técnicas subrogatórias e coercitivas para concretizar os direitos. Dentro desse panorama, que é um panorama imenso, o Processo de Conhecimento é o maior livro, o livro 2 do projeto do Código de Processo Civil, eu destaco aqui alguns conceitos, algumas ideias que devem ser bem trabalhadas e que nós pensamos podem colaborar em muito para aperfeiçoar o projeto. Em primeiro lugar, a opção do projeto por um procedimento único, procedimento comum, isso já vem do anteprojeto, vem do projeto Senado, um procedimento comum ordinário, flexível, nós não temos mais procedimento comum sumário, nós temos apenas um procedimento comum, flexível, adaptável ao caso concreto. Parece que essa é uma opção muito feliz do Código de Processo Civil, do projeto do Código, que vai simplificar bastante. O procedimento comum é o procedimento padrão para a tutela dos direitos. Sempre que não houver um procedimento especial, aplica-se o comum. Em segundo lugar, no que tange a petição inicial e as defesas do réu. Nós temos aqui uma ordem, que é a ordem da deformalização. É tornar o mais simples possível as manifestações do autor e do réu, sem que nós tenhamos incidentes processuais que possam acarretar soluções formais em detrimento de análise de questões substanciais do processo. Um primeiro destaque na petição inicial é a possibilidade de nós termos uma alteração um pouco maior do pedido e da causa de pedido. O procedimento brasileiro, desde as ordenações, é um procedimento rígido, marcado pela preclusão em larga medida, e o projeto do Código toma partido por possibilitar uma maior flexibilização das preclusões no que tange a estabilização da demanda. Isso parece um ambiente salutar, desde que conectado com um maior diálogo com as partes. E com isso nós fazemos uma ligação com a parte geral, lá nos princípios fundamentais do Código, em que se prevê a colaboração do juiz para com as partes, como uma das linhas mestras do Código de Processo Civil brasileiro, ora em gestação. Colaboração essa que é uma realidade em todos os ordenamentos democráticos que tratam o processo civil na atualidade. Então a petição inicial, possibilitando uma maior maleabilidade da causa de pedido e pedido. Quanto às defesas do réu, aqui me parece que nós temos que destacar um ponto que é de grande importância. É claro que nós permanecemos com a possibilidade de nós levantarmos várias matérias em defesa, e nós transformamos, o projeto Senado transformou um expediente milenar, isso conta lá do processo romano clássico, que é a chamada reconvenção, em um simples pedido contraposto. Rigorosamente, e eu peço atenção de Vossa Excelência a esse tema, não há nenhuma razão para nós mudarmos simplesmente o nome do Instituto. É uma reconvenção. Chamar de pedido contraposto não vai trazer nenhuma melhoria para o nosso código e ainda enfraquece a tradição. E a tradição é algo importante no que tange às instituições, em especial as instituições processuais. Quanto à defesa do réu, eu ainda gostaria de chamar a atenção, uma das preocupações centrais do deputado Jerônimo e também da nossa consultoria diz respeito a valorizar a iniciativa privada para que se possa bem resolver também os conflitos econômicos que nós trabalhamos no dia a dia. E aqui me parece que nós temos que ter atenção para como se deve arguir a convenção de arbitragem, a exceção de convenção de arbitragem. Tal como está hoje, nós temos que arguir a convenção de arbitragem na contestação. Ocorre que muitas vezes a matéria arbitral é uma matéria ligada pela confidencialidade. E se eu sou obrigado a declinar na petição na contestação, dada a regra da eventualidade, toda a matéria que eu tenho para discutir na arbitragem, eu acabo esvaziando o sigilo inerente ao processo arbitral. De modo que parece importante, e chamo a atenção dos colegas para isso, que nós venhamos de prever a possibilidade de levantar a exceção da convenção arbitral antes da contestação. Podemos pensar se é uma exceção, se isso vai paralisar ou não vai, mas que nós possamos destacar essa matéria, convenção de arbitragem. Parece que é um ponto importante, porque tem a ver com o processo arbitral, que, como todos nós sabemos, tem um grande impacto na economia brasileira e nos índices que dão viabilidade econômica ao nosso país. Eu destacaria agora, seguindo a ordem do procedimento, o problema da audiência. E aqui eu chamo a atenção dos colegas
que é necessário que nós tenhamos, para além do momento do saneamento escrito, que também é uma instituição tradicional do direito do uso brasileiro, o despacho saneador, que todos conhecem, também uma audiência destinada ao saneamento, em que se adote o juiz com uma postura cooperativa. Eu conversava ontem com o Fred Dier, meu querido amigo que está aqui presente, e nós também estamos aliados de que é necessário prever a possibilidade de uma audiência de saneamento oral para causas mais complexas, em que o juiz tome um papel cooperativo, que auxilie as partes a desempenhar um diálogo para que os direitos possam ser tutelados da melhor maneira possível. De modo que a audiência preliminar, que estava fora do projeto, me parece que tende a entrar porque é uma boa para que o processo seja cada vez mais dialogado e, portanto, democrático. O deputado Sérgio Barradas frisava aqui, e que nós temos presente. Este Código de Processo Civil, ele não é simplesmente um Código de Processo Civil gestionado em um ambiente democrático. Ele é um Código de Processo Civil democrático. Ele tem instrumentos democráticos que foram postos para desenhar um novo perfil da justiça civil no Brasil. Eu destacaria a colaboração, o contraditório forte. São ideias que estão no projeto e que devem ser aprimoradas pela Câmara dos Deputados. Seguindo nessa linha e também tendo em conta o papel das partes e do juiz no processo, um dos temas que merecem uma boa atenção desta comissão diz respeito ao ônus da prova. É bastante interessante que nós tenhamos muita atenção ao problema da inversão do ônus da prova e da dinamização do ônus da prova. A dinamização do ônus da prova e a inversão do ônus da prova, como nós sabemos, se encontram no projeto de Código de Processo Civil remetido a essa casa pelo Senado Federal, mas é conveniente que nós venhamos de explicitar quais são as condições para que se dê a dinamização do ônus da prova sem que haja surpresa para as partes. O que acontece hoje na prática judiciária do nosso país é que muitas vezes nós temos inversões do ônus da prova e dinamização do ônus da prova na sentença. Isso acaba surpreendendo as partes que não são contempladas com a possibilidade de provar as suas alegações. Isso obviamente viola o direito à prova e viola uma postura cooperativa do processo. De modo que é importante que nós tenhamos também bem presente esse expediente técnico para aprimorar ainda mais o nosso Código de Processo Civil. Um outro ponto importante diz respeito à sentença e à fundamentação das decisões judiciais. Também é uma matéria típica do processo de conhecimento, que está regulada tradicionalmente nos códigos brasileiros no processo de conhecimento. Claro que se trata de uma norma geral, mas é uma norma posta lá no processo de conhecimento. Fundamentação das decisões judiciais. Muito brevemente, o nosso código trata do tema da fundamentação das decisões judiciais sem explicitar qual seria o parâmetro pelo qual nós podemos aferir a completude do discurso judiciário na sentença. Como nós sabemos, o banco de provas do direito ao contraditório, saber se as partes são realmente ouvidas em juízo, e isso é democracia no processo, está na fundamentação das decisões judiciais. É na fundamentação das decisões judiciais que nós temos condições de ver se as partes do processo foram realmente ouvidas e sentidas pelo órgão jurisdicional. De modo que é conveniente que se explicite no Código de Processo Civil a completude do dever de fundamentação das decisões judiciais. Ou seja, as decisões judiciais devem ter por parâmetro a fundamentação despendida pelas partes dos seus arrazoados. Isso não está no projeto Senado, mas seria um grande salto se o projeto Câmara abraçasse essa linha para tornar o processo ainda mais democrático e ainda mais ligado ao controle de poder do Estado. Ainda quanto à fundamentação das decisões, o projeto Senado se preocupou muitíssimo com uma situação, já herdou do anteprojeto que serviu de trabalho a ele, da fundamentação das sentenças quando nós tratamos de princípios, superações de regras, ou quando nós trabalhamos com normas de cláusulas gerais ou conceitos abertos. O projeto Senado melhorou bastante a redação do anteprojeto enviado àquela casa, e penso que nós também aqui temos a oportunidade de fazer com que nós tenhamos um dispositivo ainda mais analítico para que nós possamos trabalhar em juízos expressões vagas, boa-fé,
talvez seja o maior exemplo delas, em que é preciso explicitar qual é o sentido em que se prega essas expressões. Porque senão nós também não temos um efetivo controle do poder que está sendo exercido no processo. Apenas mais 3 observações aqui, senhor presidente. Quanto à tutela dos direitos, ainda hoje no Brasil, isso parece incrível, quando nós falamos na tutela jurisdicional dos direitos, ou seja, quais são as medidas que nós temos para concretizar os direitos do processo, nós ainda nos utilizamos as expressões, as obrigações de fazer, não fazer e dar, que são expressões, como todos sabem, tradicionais, milenares, remontam ao processo clássico. Obviamente não é necessário que nós venhamos de abandonar essas expressões, mas é preciso atualizar o discurso. A nossa Constituição, a Constituição de 88, como todos nós sabemos, é uma Constituição que prevê direitos que não se enquadram bem dentro da ideia de obrigações. Direitos que se realizam mediante deveres legais, que não são obrigações contratuais, como nós estamos tradicionalmente habituados a trabalhar no Código de Processo Civil. De modo que também me parece oportuno que, nesse particular, nós tenhamos uma atenção para termos um emprego de uma linguagem mais fluida, capaz de contemplar situações substanciais que não se enquadrem perfeitamente na ideia das obrigações. A ideia seria falar em tutela dos direitos, né, abarcar tutelas inibitórias, de ressarcimento, de remoção do ilícito e por aí afora. E os 2 últimos temas que eu tenho a trazer em consideração, deputado Sérgio e deputado Jerônimo, são os seguintes. O problema da coisa julgada e dos limites objetivos da coisa julgada. Eu penso que nós estamos tendo um problema no projeto do Código de Processo Civil que diz respeito à ampliação objetiva dos limites da coisa julgada com a supressão da ação declaratória incidental. Isso é um problema grave, problema gravíssimo, que diz respeito ao contraditório de eventuais titulares de situações conexas àquela que constam da questão prejudicial, e que, pelo projeto do Código, seguramente trará muito mais problemas do que soluções para o nosso direito. Eu saliento aqui que essa é uma experiência que se coloca, que se busca do direito do common law, mas quem quer que estude o direito do common law percebe que no common law, nas ações at law, por exemplo, nos Estados Unidos, esse sistema traz muito mais problema do que benefícios. Então eu chamo a atenção dos colegas aqui também para que nós venhamos de manter a orientação tradicional do nosso Código. E, por fim, gostaria de trazer a consideração um problema ligado ao cumprimento de sentença, deputado Fábio, que diz respeito à penhora. A penhora. O direito brasileiro atual, ele prevê a penhora em dinheiro, a penhora eletrônica, a penhora feita pelo meio eletrônico, a penhora em dinheiro, como sendo a penhora por excelência. E é bom que assim o seja. E é bom que assim o seja por uma razão simples. Porque o dinheiro, ele consegue ser a moeda de troca, como todos nós sabemos, com maior liquidez possível. O projeto Senado, enviado à Câmara, é um projeto que possibilita a substituição da penhora em dinheiro por penhora em imóveis. E torna isso com uma possibilidade efetiva para o juiz. Entendo que isso é um retrocesso na proteção dos direitos do credor. E chamo a atenção, então, de vossas excelências, que seria oportuno manter nesse particular, o sistema jurídico atual que nós temos hoje, que privilegia o quê? Privilegia a circulação do crédito e o pacta sunt servanda. Privilegia a possibilidade de nós darmos peso aos direitos e termos, portanto, uma justiça confiável, célere e expedita. Com essas considerações, senhor presidente, eu gostaria de agradecer muitíssimo a atenção de todos e me colocar à disposição para colaborar cada vez mais na elaboração do projeto. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Mitidiero. E já passo a palavra, então, ao professor Luiz Guilherme Marinoni. Deputado Fábio Trade, a quem eu cumprimento todos que estão à mesa. A quem eu cumprimento, em nome de quem eu cumprimento a todos que estão à mesa, cumprimento a todos os deputados aqui presentes,
Honra-me muito a oportunidade que me é dada, e especialmente o convite que me foi formulado pelo deputado Jerônimo Gersh para auxiliá-lo em relação às normas que dizem respeito ao processo de conhecimento. Nós estamos, sinto-me na realidade desafiado perante a gravidade do momento em que nós vivemos. É preciso ressaltar que um Código de Processo Civil é certamente, dentro das leis infraconstitucionais, aquele que mais impacto traz à sociedade organizada. É aquele que mais impacto traz para o bem ou para o mal da sociedade. De modo que é necessária muita cautela na hora de analisarmos as normas que, na realidade, dizem respeito ao palco em que nascem e ressurgem direitos dia após dia. Nós não podemos nos esquecer que, se direitos existem, estes têm realmente efetividade no momento em que são buscados via ação perante o Poder Judiciário. De modo que o direito, hoje, infelizmente, em virtude dos vários litígios, acaba sendo outorgado também pelas palavras do Poder Judiciário. Entretanto, é lugar comum, quem se preocupa com a justiça civil, logo lembra de ressaltar que a justiça é morosa. Isso, na verdade, é um engodo, é uma brincadeira, porque toda a justiça é morosa. Seja a justiça brasileira, seja a justiça italiana, seja a justiça americana, seja a justiça japonesa, seja a justiça chinesa. Por uma simples razão. Todo juiz necessita, para julgar, de provas e de investigação acerca daquilo que se passou no ambiente dos fatos, para que, proferida com qualidade, seja a sua decisão. De modo que o tempo de demora do processo é algo insuprimível para uma boa qualidade da prestação jurisdicional. É claro que nós podemos colaborar com determinados meios técnicos, como a técnica antecipatória, a técnica cautelar, a técnica da tutela da evidência e assim por diante. Mas constitui proclamação demagógica, a meu ver, se falar que nós temos que reduzir o número de recursos, por exemplo, para dar efetividade e presteza à tarefa jurisdicional. Como se fosse possível eliminar as garantias da ampla defesa em nome de uma justiça mais célere e sem a mesma qualidade. Eu digo isso tudo porque, na verdade, a meu ver, o nosso problema está numa crise de direito. Nós temos uma crise no direito produzido pelo Poder Judiciário. Uma crise de certeza no direito que é produzido pelo Poder Judiciário. O direito criado pelos juízes é um direito que vive com uma crise de certeza. O que eu quero dizer com isso? A obviedade de que todos podem proferir sentenças diferentes para casos iguais. Todos nós sabemos que casos iguais são tratados dia após dia de diversas formas perante os juízos e tribunais, sejam regionais, federais, sejam estaduais, sejam superiores. É verdade também que essa multiplicidade de decisões para um mesmo caso é fruto de uma má compreensão de que a igualdade perante o direito não é apenas a igualdade perante a lei. Isso é de uma importância fundamental. Um Estado democrático de direito necessita, antes de tudo, para se proclamar de direito, a conservação da igualdade perante o direito, e não apenas da igualdade perante a lei. O nosso sistema foi concebido para ser um sistema de juízes que proclamavam as palavras da lei. Entretanto, o nosso sistema hoje é outro. O nosso sistema se aproxima do americano, de modo que o juiz brasileiro também profere decisões que trabalham com princípios constitucionais, que resgatam direitos escondidos por detrás das normas constitucionais e assim por diante. Ou seja, os juízes hoje têm um alto poder criativo. E quem controla o poder criativo dos juízes? Quem conserva a igualdade inerente das pessoas perante as decisões judiciais? Ninguém. De modo que eu quero ressaltar, em primeiro lugar, que nós precisamos eliminar a incerteza do direito produzido pelos tribunais, mediante técnicas processuais, para evitar violação à igualdade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, evitar violação à coerência jurídica.
não existe fidelidade ao Estado de Direito, requer qualquer variação frívola no padrão decisório de um juiz ou tribunal para outro. Não existe Estado de Direito que produz direito multifacetado. Isso não é Estado de Direito, isso é manicômio jurídico. Um Estado de Direito deve produzir um direito uniforme, e isso está na Constituição. A Constituição diz que cabe ao Supremo Tribunal atribuir sentido à Constituição, cabe ao Superior Tribunal de Justiça uniformizar a interpretação da lei federal. Entretanto, nós convivemos com a desarmonia das decisões, como se cada Estado pudesse proclamar a interpretação da lei que bem quisesse. Segundo ponto, violação da coerência jurídica. Terceiro ponto, violação da segurança jurídica. Segurança jurídica que nós podemos compreender nas perspectivas da previsibilidade e da confiança justificada. A previsibilidade, todos sabem, é um valor moral imprescindível para o homem se desenvolver num Estado democrático de direito. Quem não pode prever como a sua conduta vai ser qualificada pelo judiciário, não tem segurança. Quem não pode saber como uma causa que lhe diz respeito vai ser definida no Supremo Tribunal, não pode viver em paz. Os empresários e o trabalho não podem se desenvolver numa sociedade que a toda hora, ou melhor, num sistema que a toda hora... num sistema que a cada hora permite que seja revogada a jurisprudência pacífica dos tribunais. Empresas, por exemplo, que definem suas estratégias mediante decisões judiciais, em alguns casos, por exemplo, não pagando determinado tributo, se veem surpreendidas de forma injusta por decisões que revogam jurisprudência consolidada em violação escancarada ao princípio da segurança, ao princípio da previsibilidade e, fundamentalmente, ao princípio da confiança justificada. Um Estado que não garante aos cidadãos a confiança nos atos do poder público, realmente é um Estado falho. É um Estado que sequer pode ser dito Estado de Direito. Se tudo isso é verdade, nós temos que pensar em estratégias técnicas que possam ser introduzidas no Código de Processo Civil para que a operação com a jurisprudência pacífica, ou firme, ou consolidada, que exprime regra jurídica posta pelos tribunais superiores, possa realmente frutificar. Nós precisamos de normas que conservem a dignidade e a autoridade das decisões dos tribunais, para que tribunais, ou câmaras, ou mesmo juízes ou ministros, não profiram decisão num dia e decisão contrária no outro. Coisa que sabidamente acontece todos os dias. O que nós precisamos é garantir a estabilidade das decisões. Nós precisamos garantir a estabilidade das decisões, em primeiro lugar, então, definindo normas que assim possam fortalecê-la. Precisamos, entretanto, também de mecanismos técnicos que permitam aos jurisdicionados e aos operadores do direito identificar, por exemplo, quais são as porções das decisões que realmente devem ser observadas e devem ser consolidadas e estabilizadas. É preciso, em outras palavras, trabalhar com uma ideia de eficácia objetiva da porção da decisão que deve ser respeitada e tem autoridade. Ou seja, o problema aqui não é de coisa julgada. O problema não é simplesmente o de garantir a decisão para as partes em litígio. O problema é o de garantir a expressão do juiz na fundamentação da sentença para toda a sociedade, que se porta conforme as decisões. A sociedade se porta conforme as decisões dos tribunais superiores, de modo que é necessário que ela possa identificar nessas decisões aquilo que realmente constitui a regra de direito que deve determinar o seu modo de vida. É por isso que, por exemplo, nós temos que ter uma outra norma que deixe claro que aquelas questões que são discutidas, como se diz no direito estadunidense, de passagem, não possam fazer parte da porção da decisão que obriga, ou melhor, que tem autoridade para ser respeitada por todos os juízes. É preciso também uma norma que diga como que os advogados devem se postar
diante da aplicação da jurisprudência consolidada? De que modo que os casos são distinguidos? De que modo que os casos são diferenciados? Como se diferenciar casos, como acontece em outros países, para se demonstrar que o caso que está sendo decidido e que está sendo submetido ao juiz não pode ser resolvido pela jurisprudência pacífica ou pela jurisprudência consolidada de um tribunal superior. Para isso é necessário regra, para isso é necessário um mecanismo jurídico. É preciso também definir de que modo que a jurisprudência e essas decisões consolidadas podem ser revogadas. Até para que fique claro que nós não estamos aqui pregando a eternização das decisões judiciais ou o engessamento do desenvolvimento do direito. Muito longe disso. É claro que o direito tem que se desenvolver de acordo com o surgimento de novos valores sociais e assim por diante. Mas é preciso que sejam definidos requisitos para a revogação da jurisprudência consolidada. E também regras que, na verdade, já vêm sendo moldadas pelos tribunais, como o Superior Tribunal de Justiça, que permitam que, quando um tribunal revoga a jurisprudência consolidada, possa ele, o tribunal, declarar que os efeitos da decisão proferida na decisão revogadora apenas são produzidos para o futuro e não para o passado, de modo a evitar que sejam pegos de surpresa aqueles que se pautaram com confiança justificada na jurisprudência que até então era consolidada. Em qualquer país que trabalhe com a ideia de jurisprudência consolidada, se coloca a regra de que a decisão que revoga a jurisprudência pacificada, em determinados casos, pode ter efeitos apenas prospectivos, apenas para o futuro, jamais para o passado. Para que uma empresa, por exemplo, não tenha que fechar as suas portas diante de uma nova decisão judicial que revogou a jurisprudência pacificada e que a ela causou gravame de grande potencial. E, por fim, me parece importante ressaltar que é inerente ao Estado democrático a ideia de confiança nas decisões do Poder Judiciário. Ou melhor, a ideia de confiança nos atos do poder público. Pois bem, se um juiz decide de uma forma na quinta-feira e o mesmo juiz decide na segunda de outra, este juiz está dizendo que ninguém pode ter confiança nos atos do poder público. E qualquer pessoa que tenha a mínima noção do significado de democracia sabe que um Estado deve gerar àqueles que são os jurisdicionados uma confiança justificada naquilo que por ele é dito. De modo que me parece fundamental que a norma que trata da jurisprudência consolidada e dos seus efeitos seja melhor trabalhada, seja melhor explicitada, também para que o respeito pelas decisões judiciais possa ser valorizado. Me parece que é só dessa forma que realmente nós poderemos eliminar o caos em que vive a jurisdição. Que não é um caos apenas produzido pela lentidão do processo, mas é, antes de tudo, um caos produzido pela pela enorme produção de normas jurídicas iguais diferentes para casos iguais. Eu agradeço muito, deputado, e a todos aqueles que tiveram a paciência de escutar essas palavras. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marinoni. Agora passo a palavra ao professor Paulo Henrique dos Santos Lucon. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar inicialmente o deputado Fábio Tradi, presidente da Comissão Especial para o novo Código de Processo Civil, o relator geral, o deputado Sérgio Barradas, o relator da parte aqui referente ao processo de conhecimento e a fase de execução, deputado Jerônimo Gergen, meus colegas de mesa, professores, Daniel Mitidiero, Luiz Guilherme Marinoni,
desembargador Newton dos Santos, também professor de processo civil, cumprimentar todos os presentes na pessoa dos integrantes da comissão especial do CPC, que hoje se reuniu, professor Arruda Alvim, professor Luiz Volpe Camargo, professor Fred Didier e professor Alexandre Câmara. Eu gostaria de destacar inicialmente que esta comissão está revisando, verificando todas as emendas, cuidadosamente, todas as sugestões, e a vontade é realmente de acertar e procurar fazer o melhor Código de Processo Civil possível. Aliás, o primeiro Código de Processo Civil democrático. Existem pontos de extremo avanço, eu destacaria alguns aqui, por exemplo, o julgamento parcial da lide, não é? A possibilidade de o juiz cindir a controvérsia e julgar imediatamente aqueles pedidos que já estão prontos para serem julgados, determinar a produção de provas para outros pontos que dependem de prova, julgar, isso já havia, mas ressaltar essa possibilidade de conceder desde logo a sentença nos casos de pedidos incontroversos, ou pedidos que estiverem em consonância com a súmula dos tribunais superiores, que é justamente essa ideia de fortalecimento das decisões dos tribunais superiores. Então, o projeto vai nessa vertente. Há necessidade de melhora, de aperfeiçoamento? Sim, há. E o local adequado para se fazer isso é exatamente aqui, nesta Câmara dos Deputados, que é a Casa do Povo, que é a casa onde poderemos colher todas as opiniões, a opinião de toda a sociedade. Existem aspectos que devem ser melhorados? Sem dúvida. Mas existem pontos de extremo avanço nesta comissão de juristas que foi coordenada pelo Senado, mas que merecem também um aperfeiçoamento. E assim será feito. Um ponto que foi destacado aqui pelo professor Daniel Mitidian diz respeito à deformalização do processo. Extingue-se agora o processo sumário, que nada adiantava, que era um processo ordinaríssimo, que era demorado tanto quanto o ordinário. Então, na realidade, este código, este projeto, tem por objetivo simplificar o processo. Já aqui, até aderindo à sugestão a propósito do ministro Atos Guzmão Carneiro, já queremos voltar à reconvenção, deixar a reconvenção e não ficar aquela confusão de reconvenção, pedido contraposto, deixar a coisa mais simples e voltar para a reconvêncio do sistema romano. Né? A exceção, quanto a essa ponderação do professor Daniel Mitidian da decisão, da exceção de convenção de arbitragem, é algo a se pensar realmente, porque geralmente a arbitragem é pautada pelo sigilo, portanto é preciso saber se a arbitragem prevalecerá ou não. Se colocarmos isso na contestação, a parte deverá colocar todos os argumentos em defesa, então é algo a ser realmente pensado, e nada melhor do que o debate para aprimorarmos as ideias e aprimorarmos os dispositivos. Um ponto de grande avanço é a audiência de saneamento, que, a meu ver, poderia ser batizada de audiência ordinatória, porque, no fundo, se quer colocar o processo em ordem. No fundo, o juiz tentará, nesta audiência, conciliar as partes mais uma vez, verificar o que tem de errado em questões processuais e fixar os pontos da controvérsia, delimitar os pontos da controvérsia ou deixar as partes delimitar os aspectos da controvérsia, dizendo às partes e provocando as partes a estabelecer quais são os pontos controvertidos, quais são as questões controvertidas. Com esse diálogo, o juiz conseguirá delimitar o objeto da prova, fixar quais são as provas pertinentes para a elucidação daqueles pontos controvertidos, não deferindo provas inúteis, despropositadas e que só vêm a delongar o processo. Então, este é um ponto também muito importante, inclusive se fala aqui de uma decisão de saneamento, espelhando uma ideia que já ocorre em arbitragem, que é permitir às partes fixar os pontos controvertidos. Então, esse é um aspecto muito importante. Um ponto de estrangulamento que precisa ser refletido, a questão da inversão do ônus da prova. Não resta a menor dúvida que essa distribuição dinâmica do ônus da prova não será livremente deixada a cargo do juiz. Isso seria um absurdo, deixar o juiz com uma bandeira livre para distribuir o ônus da prova. Não será isso que
que no final teremos nesse projeto. Na realidade, o juiz tem que se pautar a sua decisão sempre pela motivação, tem que verificar qual é a parte que tem melhores conhecimentos técnicos, conhecimentos científicos para fazer aquela prova e a maior facilidade para produzir aquela prova, porque ninguém quer impor a quem quer que seja a produção de uma prova diabólica, a produção da probatio diabólica dos tempos do direito medieval europeu, de se produzir uma prova impossível de ser feita. Então, por essa razão, a distribuição dinâmica do ônus da prova tem de estar no código, mas tem de estar no código dentro, impondo certos limites ao juiz, e assim será feito. A motivação também ganha espaço neste projeto para se evitar aquilo que os italianos chamam de decisões de módulo de estampa, que são aquelas decisões de notícia de jornal, aquelas decisões que servem para todo e qualquer processo. O juiz pega aquele modelo e repete em inúmeros processos. Presentes fumus boniuris e periculo mora, defiro liminar. Ausentes periculo mora, indefiro liminar. Justamente é isso que se procura evitar, colocando-se um dispositivo expresso no sentido de que o juiz não pode proferir essas decisões que são simplesmente que servem para qualquer outro processo, que servem para qualquer pessoa, que ele não poderia nem fazer essa decisão. Então, por esse é um ponto também que vem sendo objeto do debate. Há um aspecto também de alto relevo neste projeto, que justamente é a previsão da possibilidade de se ouvir testemunhas técnicas, que existe no direito norte-americano, que são as expert witness, que é ouvir, ao invés de se deferir uma perícia, o juiz faculta as partes de indicar técnicos para se ouvir oralmente, para se saber, para se entender o problema técnico. Então, esse também é um aspecto altamente positivo e tem de estar no novo Código de Processo Civil. Gostei também da sugestão do professor Daniel de Metidiero falando sobre tutela dos direitos, acho muito importante isso. Talvez seja o caso aqui de colocar uma ideia geral. Existem pontos de estrangulamento? Existem. Questão da multa periódica, se fica para a parte, se vai até o valor da obrigação, qual será o valor da obrigação, se o excedente vai para o Estado ou não. São pontos polêmicos, isso será objeto de discussão, isso tem que ser discutido, profundamente discutido. O que vem acontecendo é que, em alguns casos, as multas periódicas vêm sendo fixadas em valores estratosféricos, em outros casos, os juízes fixam em valores irrisórios, que não fazem com que o obrigado cumpra a obrigação na sua forma específica, o que é também uma inutilidade absoluta. Então, é preciso se criar um mecanismo para se conferir ao juiz a possibilidade de atribuir uma multa que efetivamente seja capaz de atingir o obrigado, mas não seja capaz de quebrar o obrigado. Nós temos que chegar a um meio termo, e o meio termo é difícil de se chegar. A ideia é que se coloca, hoje, no atual panorama, a multa periódica vai para a parte. Aí tem essas distorções, ou a multa estratosférica, ou a multa ínfima, que não serve para absolutamente nada. Então, estamos chegando à conclusão de que deve ser fixada no valor da obrigação, e o que for excedente vai para o Estado. Um aspecto que também já foi objeto de discussão é a volta da ação declaratória incidental. Entendemos aqui que ela deve ser mantida tal como está no Código de Processo Civil de 1973. É um instituto que não deu problema, e acredito que essa alteração possa causar tanto problemas referentes aí com a coisa julgada, com os limites subjetivos, com atingir terceiros, quanto com a coisa julgada sobre questões aí que não ficaram muito bem claras, não ficaram rigorosamente debatidas entre as partes litigantes. Algo que também me preocupa é essa questão dos dias úteis. Isso me preocupa principalmente em municípios, não é? Como é que fica esse controle, não é? Nesses casos de feriados municipais, como se fará essa contagem? Isso pode gerar, certamente, isso será um problema que ocorrerá principalmente nas instâncias superiores, para demonstrar, foi feriado, não foi, como é que foi isso, tem que provar, aí não pode provar. Então vem aquela jurisprudência defensiva, que a gente sabe que acontece
nos tribunais superiores de impedir o conhecimento de recursos. Então, precisamos pensar realmente se esse critério dos dias úteis é o melhor critério. A questão dos revisores também é algo a ser pensado. Eu, particularmente, acho que a figura do revisor nos julgamentos colegiados é importante, o revisor tem que ser mantido, principalmente porque hoje em dia, principalmente nos grandes centros, os julgamentos vêm ocorrendo de forma virtual. Os julgadores trocam os votos entre si, isso é uma realidade inegável. Quando vão à sessão, já vão com o julgamento pronto. Não há praticamente debate. E até por esta razão, que é uma tendência inexorável, que não conseguiremos evitar, eu entendo que temos de ter sustentação oral em agravos, quando esses agravos se referirem a medidas de urgência ou essas decisões interlocutórias causarem um dano, forem suscetíveis de causar um dano à parte. Porque isso, a sustentação oral tem a sua grande importância, principalmente nessa sociedade de massa que nós vivemos. Nesses julgamentos, nessas tardes de julgamento, quem está acostumado a ver, muitas vezes nós temos 300 processos sendo julgados, 400 processos numa sessão. E é certo que este código, e o Código de Processo Civil de Buzaide, reformado, autorizou decisões interlocutórias importantíssimas, decisões interlocutórias que mexem com a quantificação da obrigação, com o valor da obrigação, e isso fica completamente desamparado. Não tem sustentação oral esses casos importantíssimos, que são deixados à látere. E isso nós procuraremos tratar neste novo código para permitir justamente o agravo nessas decisões, quando a decisão versar sobre o mérito e quando versar sobre medidas de urgência. Já tendo em conta que os julgamentos colegiados já não ocorrem da maneira que ocorriam antigamente, porque os julgamentos colegiados hoje ocorrem de maneira eletrônica. Então, um ponto a ser pensado também é a questão da ampliação da rescisória, porque surgiu realmente uma tendência aqui de se relativizar a coisa julgada. Não me agrada essa orientação, não tem sentido, as pessoas procuram o judiciário para ter estabilidade, para ter imunização dos efeitos. Então não é crível que depois de muitos anos alguém venha, promova uma demanda e simplesmente se desconsidere a coisa julgada. Então, ou simplesmente extirpamos essa ideia de desconsiderar, de se afastar a coisa julgada, ampliando em certa medida a rescisória, por exemplo, nos casos de prova nova, de desenvolvimento científico que venha a mudar o entendimento do julgado, enfim, situações específicas para se autorizar a ampliação da rescisória. Mas não é uma ampliação indiscriminada, uma ampliação coerente com o sistema, coerente com esta ideia de que os julgamentos vêm sendo feitos de forma rápida, muitas vezes sem um grande debate. Outros pontos merecem destaque aqui, que serão objeto de discussão. Eu mencionaria a questão da penhora online, que em muitos casos vem sendo feita de forma indiscriminada. Eu acho que nada como o estado da técnica para resolver isso. Tenho a impressão de que podemos tentar melhorar um pouco a penhora online para não permitir essas penhoras indiscriminadas sobre valores em todas as contas correntes de uma empresa. Então, tentar aperfeiçoar o sistema. E essa é a ideia e esse é o escopo que vem se pautando a comissão. Quero agradecer aqui o presidente pela oportunidade de falar e agradecer a todos pela presença. Muito obrigado. Vamos ouvir o desembargador federal Nelton Aguinaldo Moraes dos Santos. Cumprimento inicialmente o deputado Fábio Tradi, presidente da comissão especial. Estendo os cumprimentos ao deputado Sérgio Barradas Carneiro, ao deputado Jerônimo Gergen, aos eminentes professores que me precederam nas exposições, senhores parlamentares, senhoras e senhores. Para mim é uma honra muito grande estar aqui nesta tarde para tratar
do projeto de Código de Processo Civil, disciplina a qual me dedico há 25 anos. Comecei como cartorário, tenho essa experiência de bater carimbo, de atender o balcão, depois como membro do Ministério Público, como juiz estadual, como juiz federal de 1º grau e agora, há 8 anos, como juiz federal de 2º grau. E me permito, com essa experiência, não mais do que com essa experiência, traçar algumas observações ao projeto, atendendo especificamente a solicitação do deputado Fábio Tradi, de apontar no projeto, e especificamente no livro 2, questões que podem causar problemas numa aplicação prática em caso de aprovação do projeto. Começo tratando da petição inicial e observo que a comissão, aliás, o projeto do Senado incluiu no inciso 2 do artigo 293 do projeto a necessidade de se informar o número no cadastro de pessoas físicas ou do cadastro nacional de pessoas jurídicas e o endereço eletrônico do autor e do réu. Ninguém ignora a dificuldade que pode haver para um autor em conhecer o CPF ou o CNPJ ou o endereço eletrônico do demandado. A meu juízo, muito melhor seria impor esse encargo ao autor na petição inicial em relação ao seu CPF, ao seu CNPJ, ao seu endereço eletrônico e atribuir ao réu na contestação o mesmo encargo. Cada um informa os seus dados e não se sobrecarrega o autor com informações que podem lhe dificultar o acesso ao judiciário. Em relação ao pedido, o projeto perde a oportunidade de distinguir acumulação eventual e acumulação sucessiva na clássica lição de Lopes da Costa, repete a disposição atual que alude à ordem sucessiva dos pedidos, mas descreve a acumulação eventual e não descreve a acumulação sucessiva propriamente dita. Além disso, especificamente em relação ao aditamento, à modificação do pedido, causou um certo espanto quando a comissão presidida pelo ministro Fux propôs que o autor pudesse aditar ou alterar o pedido, a causa de pedir até a sentença. E, por outro lado, me causa um certo espanto que o Senado haja restringido demais a proposta e praticamente mantendo a redação atual. A experiência mostra que ninguém, absolutamente ninguém, viu um réu concordar com modificação ou aditamento de pedido. Se isso ficar ao talante do réu, o réu não vai concordar e nunca concordou. Se é conveniente que se amplie a possibilidade de aditamento ou de alteração do pedido, que isso seja feito então até a declaração de saneamento, independentemente da concordância do réu, observado, é claro, o contraditório e a possibilidade de produção de contraprova. O artigo 304 do projeto, nesse ponto, até causa certa perplexidade, porque permite, até a citação, a modificação do pedido à causa de pedir e não permite o aditamento. E no inciso 2, como disse, permite até o saneamento, com o consentimento do réu, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir. A meu juízo, poder-se-ia permitir o aditamento ou a alteração até o saneamento, independentemente do consentimento, assegurado o contraditório. Em relação à improcedência liminar do pedido, a redação do artigo 307 do projeto, com a devida vênia, é quase incompreensível, porque diz que o juiz julgará liminarmente improcedente o pedido que se fundamente em matéria exclusivamente de direito. Não conheço no nosso sistema uma petição inicial fundada em matéria exclusivamente de direito, porque matéria exclusivamente de direito é objeto de consulta e o judiciário não é o órgão que responde consulta. Petição inicial contém causa de pedir e causa de pedir contém fato e fundamento jurídico. Além disso, diz o projeto, independentemente da citação do réu, se este contrariar súmula do Supremo, o réu é que está contrariando a súmula do Supremo, a redação é deficiente, precisa ser melhorada. Além disso, embora se diga que a comissão presidida pelo ministro Luiz Fux tenha sido ampla demais, generosa demais, aberta demais ou vaga demais ao permitir o indeferimento liminar do pedido com base na manifesta improcedência do pedido, por outro lado, a enumeração dos incisos 1 e 3 do projeto em discussão
no projeto 8046, restringe sobremaneira essa possibilidade, produz até um certo retrocesso em relação ao artigo 285-A, e, pasmem os senhores, não prevê a possibilidade de o juiz indeferir a petição inicial, ou melhor, de julgar improcedente o pedido liminarmente, quando o pedido contrariar texto expresso de lei cuja constitucionalidade não se questione. Ou seja, se prestigia sobremaneira a jurisprudência e não se observa o respeito à lei. Se o autor formula um pedido que contraria expresso texto de lei, é de todo oportuno, conveniente e importante que o juiz possa indeferir, aliás, julgar improcedente liminarmente o pedido. Outra observação ainda sobre esse assunto, no parágrafo 3º do artigo 307, se refere a uma aplicação, no que couber, do disposto no artigo 306. É o procedimento adotado em relação ao indeferimento, ou melhor, a apelação do indeferimento da petição inicial. São situações parecidas, mas não são iguais. A natureza da resposta do réu ao recurso interposto contra a sentença de improcedência liminar do pedido, ela há de ter a natureza de verdadeira contestação. E, muito diferentemente, é a resposta que o réu oferece no recurso de apelação interposto contra a sentença de indeferimento inicial. Isso, em termos práticos, significa o seguinte: quando o juiz indefere uma petição inicial, o autor apela, o réu responde e o tribunal reforma a sentença, o processo volta para o primeiro grau e aí sim tem lugar a contestação. Agora, na improcedência liminar do pedido, a resposta do réu ao recurso pode ter a amplitude de uma contestação, claro, na matéria de direito, de sorte a permitir que o tribunal julgue improcedente ou procedente o pedido, mantendo ou reformando a sentença e tornando absolutamente desnecessário o retorno dos autos a primeiro grau para qualquer prosseguimento. Em relação à intervenção de terceiros, faço poucas anotações, mas observo que a chamada denunciação em garantia, do modo como está no projeto, e não no projeto do ministro Luiz Fux e de sua comissão, mas no projeto que veio do Senado, sugere que o réu poderá oferecer a denunciação da lide sem oferecer contestação. Diz que o réu poderá apresentar a sua denunciação em garantia no prazo para contestar e conforme o comportamento do réu, aliás, do denunciado, o réu deixará de contestar. A denunciação da lide sempre foi, e é bom que seja, oferecida no corpo da contestação. O artigo 317 fala expressamente em o denunciante abster-se de oferecer contestação. Ora, se estamos analisando o comportamento do denunciado, havendo denunciação pelo réu, é evidente que haverá de ter já nos autos uma contestação. Em relação ao chamamento ao processo, também a comissão presidida pelo ministro Luiz Fux, mantendo o código atual, permitia que estabelecia que a sentença haveria de condenar todos os coobrigados. Não sei por que no Senado foi retirada essa possibilidade, o que acaba com boa parte da utilidade do chamamento ao processo. Há de se resgatar a redação original, a meu juízo. Sobre a audiência de conciliação, senhores, mais uma vez, me parece que o projeto original, o anteprojeto, previa uma possibilidade boa, positiva, especialmente para a Justiça Federal, órgão do qual faço parte. No projeto original, no anteprojeto, se permitia que o juiz, em determinadas hipóteses, dispensasse a realização da audiência de conciliação. E nós temos, especialmente em matéria tributária, e mesmo na Justiça Estadual, nas varas da Fazenda Pública, um sem número de processos em que a conciliação é evidentemente, manifestamente inviável. De modo que a realização dessa audiência será absolutamente infrutífera. E a redação que consta no projeto veio do Senado não abre margem para a não realização da audiência de conciliação, a não ser quando as partes, com antecedência mínima de 10 dias, manifestarem o seu desinteresse em conciliar-se. Aliás, a respeito disso, outro ponto me chama a atenção: não há uma previsão de um tempo mínimo de antecedência para o réu ser citado. Imagine-se,
O réu, segundo o artigo 199 do projeto, poderia ser, é um prazo geral, citado para audiência de conciliação com 24 horas de antecedência em relação à audiência de conciliação. Esse não é um tempo sequer viável para conseguir uma audiência com um defensor público. Dificilmente se consegue contratar um advogado em 24 horas para que ele estude a causa e oriente o cliente para, com vistas a celebrar ou não a conciliação. E, além disso, se não há um tempo mínimo para que ele seja citado em relação à audiência de conciliação, como é que o réu vai exercer o direito de se manifestar contrariamente à conciliação com prazo de 10 dias? Há uma lacuna no projeto, seja o da comissão, seja o que veio do Senado, nesse sentido, e que precisa, a meu juízo, ser suprida. Em relação à contestação, como disse, seria bom que ao réu fosse dada a atribuição de informar o seu CPF, o seu CNPJ, o seu endereço eletrônico. Diz o projeto que não haverá reconvenção, mas haverá pedido contraposto, e aqui não conhecia a posição do professor Daniel Michidieri, que foi compartilhada pelo professor Lucon, do restabelecimento da reconvenção, mas acresce um argumento. O projeto não prevê recurso cabível contra, sequer a decisão, contra a decisão de indeferimento liminar do pedido contraposto. Imagine-se que o juiz, ao receber a contestação com o pedido contraposto, haja por bem de examinar e entender que não era caso do pedido contraposto, que não há conexão com o fundamento da defesa ou com o fundamento da petição inicial. Se o juiz indeferir a tramitação do pedido contraposto, não haverá recurso cabível, porque o Código diz que o cabimento do agravo de instrumento é previsto expressamente, e isso haveria de ser previsto. Se for mantida a ideia do pedido contraposto, haver-se-á de estabelecer uma regra sobre o indeferimento liminar do pedido contraposto e recurso cabível. O melhor seria, também com partilha do entendimento, ressuscitar, vamos dizer assim, ou manter, melhor dizendo, a reconvenção, porque a respeito disso a jurisprudência já é pacífica. Cabe agravo de instrumento da decisão que indeferir liminarmente a petição da reconvenção. Em relação à contestação ainda, sugiro que no artigo 327, que enumera as questões preliminares, ao lado da conexão se acresça a continência, figura que com a conexão não se confunde, seria um aperfeiçoamento mesmo em relação ao código atualmente em vigor. Na sequência do procedimento, temos as providências preliminares e do saneamento, a partir do artigo 334. Na redação original da comissão presidida pelo ministro Luiz Fux, a disposição segundo a qual o juiz, verificando a existência de irregularidades ou de nulidades sanáveis, deverá mandar supri-las, fixando a parte prazo nunca superior a 30 dias, essa disposição estava no capítulo das providências preliminares. E agora está como um artigo previsto depois da declaração de saneamento do processo. Ora, imagine-se que o juiz verifique a existência de uma irregularidade ou nulidade sanável, essa pode ser tomada, a providência saneadora tem que ser tomada antes do início do julgamento conforme o estado do processo. Até porque, se não for sanada, acarretará a aplicação do artigo 340. Então, há de ser restabelecida a ordem que é atual do Código e que estava na redação do projeto Luiz Fux e que está, a meu juízo, erradamente deslocada para a seção 3, o artigo 343. Em outras palavras, o que o artigo 343 do projeto diz, deveria ser trazido para o capítulo das providências preliminares. Não vejo razão nenhuma para se nominarem as providências preliminares em sessões. Note-se até uma certa incoerência. A seção 2, que trata do fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito ao autor, diz que se o réu, reconhecendo o fato em que se fundou a ação, outro lhe opuser e tal, e aí na sequência, uma outra seção das alegações do réu. Então tem uma alegação do réu que está fora da seção das alegações do réu. É algo que é difícil de entender. Mas mais difícil de entender é a rotulação dada às sessões do julgamento conforme o estado do processo. No artigo 340, que diz que, ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 472 e 474, incisos 2 a 5, o juiz proferirá sentença,
Nós temos aqui no 472 hipóteses de sentença sem resolução do mérito. E a sessão vem denominada do julgamento da lide. Ora, não há julgamento da lide nessas hipóteses. E mesmo nas 474, como por exemplo na transação, há uma mera homologação. E em homologação não há julgamento, há homologação. Então, essa sessão precisa ser, precisa ter a sua rotulação alterada. Na sessão seguinte, o atual julgamento antecipado da lide, né, foi alterado para julgamento imediato da lide, que é uma proposta dos professores Luiz Guilherme Marinoni e Francisco Mitidiero, mas em parte acolhida, porque a proposta dos professores era de que se denominasse do julgamento imediato do pedido, mas fazendo uma mistura, talvez imprópria, fala-se em julgamento imediato da lide. No saneamento do processo, me permito discordar da audiência de ordenamento do processo, porque o CPC de 39 tinha uma audiência só, e foi um grande avanço quando o CPC permitiu o julgamento antecipado da lide e eliminou a audiência de instrução quando desnecessária. Hoje nós caminhamos para um procedimento que já tem uma audiência de conciliação, já tem uma audiência de instrução e julgamento e quer se inserir uma terceira audiência, que seria a de ordenamento. Então, se há necessidade para algumas hipóteses, que isso seja bem previsto. Para determinadas hipóteses, aludiu-se aqui a processos mais complexos, concordo, se for necessário, mas isso pode até ficar no poder de condução do juiz, do processo pelo juiz, a pedido das partes. Queremos uma audiência para ordenamento do processo, mas não se inserir uma audiência nessa fase desnecessariamente. Penso como os professores Luiz Guilherme Marinoni e Mitidiero, que o ideal seria que na declaração de saneamento já ficasse delimitada a inversão do ônus da prova. Isso seria de grande valia, poderia ser inserido no projeto. Na audiência de instrução e julgamento, na sequência, uma sugestão que faço com a experiência de juiz de primeiro grau. No Código atual, um advogado pode pedir o adiamento da audiência até a abertura da audiência. Muito bem. O que nós temos visto até hoje? Que um advogado é intimado hoje para uma audiência ser realizada em março. E hoje ele já sabe que não vai poder comparecer à audiência em março, porque na semana passada ele foi intimado para uma audiência em outro juízo, no mesmo dia e na mesma hora. Pois ele, tendo interesse na procrastinação do processo, ele não pede de imediato adiamento e nem avisa o juiz e deixa para, na abertura da audiência, dizer: olha, há 10 meses atrás, há 10 meses eu pedi, eu já tinha sido intimado, mas esperei 10 meses e agora peço o adiamento, e assim o juiz vai ter que incluir essa audiência numa pauta para dali a mais 10 meses. Isso seria importante deixar claro, ou pelo menos estabelecer, isso. Quando o caso é intimado, uma audiência, ele já foi intimado, ou pretéritos de 5 dias para de modo que possa ser de modo que a audiência possa ser redesignada de imediato. Sei que o meu tempo já está se esgotando, já se esgotou. 5 minutos? Perfeito. Então, me permito acrescentar aqui uma grande preocupação em relação ao artigo 355 do CPC, do projeto. Porque diz o seguinte: o juiz apreciará livremente a prova, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na sentença as que lhe formaram o convencimento. Indicará o quê? As provas. Não basta indicar as provas. O professor Mitidiero mostrou a importância da fundamentação. Não se trata de impor ao juiz o dever de indicar as provas, como se ele pudesse pensar só aquelas que justificam a sua conclusão. O juiz tem que fazer o juízo crítico e analítico da prova, especialmente quando há provas conflitantes. Se há testemunha dizendo uma coisa e se há testemunha dizendo outra, ele tem que, com critérios objetivos, dizer: confiro maior credibilidade a essa, por quê? E dar lá as razões dele. Então não se trata de indicar as provas, mas de, sim, como diz o Código atual, indicar as razões, os motivos que lhe formaram o convencimento, não bastando a indicação das provas. Outra questão que o projeto não resolve, poderia ter resolvido, diz com o depoimento pessoal. No artigo 371, parágrafo 2º, diz que é vedado a quem ainda não depôs assistir ao interrogatório da outra parte. Pois bem, experiência de primeiro grau. Fiz uma audiência certa vez em que ouvi, cumprindo exatamente o que está aqui escrito,
o autor aguardou lá fora, aliás, o autor prestou seu depoimento e o réu aguardou lá fora. Quando o réu veio prestar o seu depoimento, ele se indignou com a presença do autor. E disse, por que eu tive que sair durante o depoimento dele e agora ele fica durante o meu depoimento? Eu quero igualdade. E eu reconheci a razão para ele e determinei que um fosse ouvido na ausência do outro. Agora, mesmo que se mantenha essa regra, não se resolve a questão do advogado em causa própria. Se o réu for advogado em causa própria, ele tem o direito de permanecer para proceder ao interrogatório do autor e não pode, ao mesmo tempo, estar presente porque ele vai prestar o depoimento depois. Isso tem que dispor o projeto sob pena de se manter esse estado de perplexidade. E, ultimando, fazendo apenas uma ou outra observação sobre o cumprimento de sentença, na falta de tempo para mais considerações, eu penso seja um verdadeiro retrocesso se exigir requerimento do interessado para o cumprimento de sentença quando se tratar de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Em relação à obrigação de pagar quantia, há sim a justificativa porque há necessidade de se apresentar o demonstrativo do cálculo, o cálculo a memória de cálculo. Agora, em relação à obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisa, o Código atual já permite o cumprimento ex officio e é muito bom que assim seja. Se nós entendermos que é necessário o requerimento e se é mais necessária a intimação do réu para cumprir, como está previsto em todas as hipóteses, nós vamos restabelecer o sistema antigo, só mudando de nome, trocando citação por intimação e petição inicial por requerimento. Isso seria uma involução. E uma última observação, senhor presidente, especificamente em relação à execução, aliás, o cumprimento de sentença da obrigação de pagar da prestação alimentícia, penso que tem havido uma desatenção que vai causar uma repercussão grande em matéria penal. Eu estou me referindo ao artigo 515, parágrafo 3º do projeto, que diz o seguinte: aliás, parágrafo 1º, me perdoem. Ao despachar a inicial, o juiz oficiará a autoridade, a empresa ou ao empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado a contar do protocolo do ofício. Parece que o legislador aqui está esquecendo que já existe o artigo 22 da Lei de Alimentos, a Lei 5478 de 68, que prevê inclusive uma pena maior. Esse crime de desobediência lamentavelmente ainda quase um nada jurídico, porque é infração de menor potencial ofensivo, se traduz numa lavratura de termo circunstanciado, se resolve numa cesta básica normalmente, né? O artigo 22 da Lei 5478 já prevê uma pena maior, que ainda compreendida no conceito de infração de menor potencial ofensivo, prevê uma pena acessória de suspensão do emprego por 30 a 90 dias, o que lhe dá muito maior efetividade. Senhor presidente, peço desculpas pelo excesso do tempo e coloco à disposição para o questionamento sobre o que eu houver dito. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a valiosa contribuição do desembargador Nelton Aguinaldo. E de imediato passo a palavra ao relator parcial, deputado Jerônimo Gergen. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Fábio Tradi, nosso relator geral, deputado Sérgio Carneiro, eu quero dizer que é uma tarde de imensa responsabilidade para mim, ainda mais aqui, assistidos pelo professor Arruda Alvim e pelo Atos Guzmão Carneiro, que eu quero cumprimentá-los, e por ter aqui a responsabilidade de trazer a esse debate nessa comissão, que eu sou o único gaúcho, deputado Fábio, titular dessa comissão, o que aumenta, no meu ponto de vista, com o direito, né, do Brasil, mas com relação ao meu estado, a minha responsabilidade, de estar aqui acompanhado por essas duas figuras que me orgulham muito a oportunidade de conviver. Dr. Daniel Mitidiero e Dr. Luiz Marinoni, que tenho aprendido muito na minha segunda faculdade agora, que é exatamente nesse trabalho da comissão. Saudar o Dr. Paulo Henrique e também o Dr. Newton. E se me permite aqui trazer um ponto de vista dos debates, deputado Sérgio, deputado Fábio, que temos feito em todo o Rio Grande do Sul
e até convites fora do Estado, mas não temos tido condição de fazer, e ansiosos pelo nosso encontro, Dr. Fred Didier, que vai ser no dia 28 de novembro, eu quero corrigir o nosso relator aqui, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Dr. Daniel já reservou o ambiente para que possamos fazer o debate. E o que eu tenho visto e colhido e ouvido é exatamente esta necessidade do bom debate que esta comissão agora está fazendo. E eu conversava com o Dr. Paulo, a sensação de que durante a discussão do Senado não houve essa participação tão ampla. Talvez tenha até sido correto, deputado Efraim, porque deu condições de que de lá viesse esse projeto, mas cumprimentando a todos os membros da comissão, penso que estamos sim atingindo esse objetivo de fazermos esse debate com o meio jurídico. E estamos lá, nesse momento, ouvindo todas as instituições, o Poder Judiciário. Amanhã temos uma reunião com a Procuradoria do Estado, mas principalmente as universidades. Eu tenho focado muito e conduzido aqui pelos meus queridos Dr. Daniel e Dr. Marinoni, né, e junto, quero citar aqui, Dr. Guilherme Riso Amaral, Sérgio Cruz Aranhart, Carlos Alvar de Oliveira, Gustavo Paim e Guilherme Nassif Azen, preparando um debate e estimulando com o meio acadêmico, com as universidades, que de lá sairão novos profissionais que possivelmente e provavelmente, quando formados estiverem, já teremos vigorando um novo código. E por isso é importante que a gente faça a participação dos acadêmicos nesse debate. Então, eu deixo aqui esse nosso ponto de vista que vai exatamente na linha que o Código se propõe, exatamente de diminuir as causas da massificação das ações. E eu queria poder apresentar rapidamente aqui, deputado Sérgio, aquilo que lhe mostrei anteriormente, né, os números que nós temos lá no Rio Grande do Sul, onde temos procurado atuar, exatamente do que em 2009, 25 milhões e meio de novos processos, 18,7 milhões na Justiça Estadual, 3,4 na Justiça Federal e 3,4 na Justiça Trabalhista. Além dos 61 milhões de processos pendentes ainda anteriores a esses novos processos. O deputado Miro Teixeira, nos últimos 10 anos, tem aumentado o número de processos iniciados com relação aos processos terminados. E comparando com o crescimento da população no Brasil, em torno de 12,33%, no Rio Grande do Sul, 4,98% em 10 anos, o crescimento do número de processos na Justiça Estadual chega a 126%. Isso demonstra e justifica esse empenho de estarmos aqui no Congresso Nacional buscando, doutor Paulo, atualizar essa demanda em cima do novo Código de Processo Civil. Gostaria de encaminhar a Vossa Senhoria, doutor Paulo e o doutor Newton, até porque o doutor Mitidier e Marinoni já estão acompanhando esse processo, que nos formalizassem esta fala que aqui foi feita para que a gente possa encaminhar como relator parcial ao relator geral. E temos colhido, deputado Sérgio, cerca já de 100 contribuições sob forma de emendas. É isso, sob forma de emendas. Eu estava aqui tentando complementar, mas lembra bem, deputado Miro Teixeira. Já temos cerca de 100 emendas que foram colhidas nesses debates, nesse nosso périplo e no estudo desse grupo de juristas que nos acompanham, que serão formalizadas através do nosso mandato, mas que significam uma forma de discussão. Ao final, naturalmente, teremos que ter um consenso, né, aqui para que possa se propor a votação. Recebi do doutor Atos, inclusive, essa colaboração, o doutor Marinoni, o doutor Mitidiero, e vamos apresentá-las, inclusive, aos demais relatores, deputado Efraim, para que vocês possam avaliá-las. E eu gostaria, para encaminhar a nossa fala, passar aqui aos nossos queridos, especialmente ao doutor Mitidiero, a quem foi dirigido, 2 questionamentos, doutor Mitidiero, né, com relação à troca da questão da penhora financeira por imóveis, né? O senhor aqui falou que nesse tema é um tema que gostaria que fosse aprofundado, porque em 2006 aqui foi aprovado e vetado pelo presidente Lula a possibilidade de penhora de salário. E aqui se vê novamente essa discussão, gostaria que aprofundasse um pouco mais, como também o tema da explicitação do ônus da prova, de que forma o senhor gostaria de encaminhar.
e dessa forma, mais uma vez, dizer da honra e da alegria de estar participando desse debate que considero, sim, um dos mais importantes para a sociedade brasileira, buscando nos esforçar e nos empenhar para fazer a nossa parte à altura do que a sociedade espera do nosso trabalho. E, mais uma vez, agradecer na figura do Dr. Mitidiero e do Dr. Marinoni a colaboração que tem dado para que a gente faça esse trabalho determinado aqui, com a vontade de acertar. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Eu vou me permitir fazer primeiro as perguntas em sequência dos parlamentares e depois a análise de todos os expositores com as suas considerações finais para abreviar os nossos trabalhos. O primeiro parlamentar inscrito é o deputado Vicente Arruda. Senhor presidente, senhor relator, ilustres expositores, a exposição foi muito rica, abordou vários pontos que, de certo modo, representam um conflito em relação ao projeto que nós estamos examinando. São tantos os pontos controvertidos que eu me sou obrigado a citar apenas alguns. O primeiro dele foi com o professor Daniel, que ele fala sobre a questão da arbitragem, que ele acha que devia ser feita antes da contestação. Eu peço vênia para discordar. Por quê? O que se pretende é evitar todos os expedientes protelatórios. Todas as questões devem ser discutidas e postas na contestação. Mesmo porque a questão da arbitragem, eu não vejo a arbitragem, se é que eu estou entendendo no código, a arbitragem é convencional, isso é uma questão contratual. E, evidentemente, se não está no contrato, a pessoa pode alegar, para ganhar tempo, antes da contestação, que há uma questão de arbitragem. Eu não vejo em que isso exponha nenhum sigilo, porque a arbitragem vai examinar todos os fatos do conflito. É como na questão processual. Com